Mais uma vez, eu saúdo a igreja em nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Viemos fazendo a leitura do livro de Jó, faltam apenas 5 capítulos para concluir. Todo o restante da leitura, quem perdeu, pode acessar no YouTube, no canal Estudante Alexandre. Ok? Então, vamos para Jó? Capítulo 38. Todo mundo localizou? Ainda não? Se alguém precisar de uma ajudinha, eu ajudo, viu? Podemos iniciar? Então vamos lá. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: vejam só, nas leituras anteriores a gente via um ciclo de acusações, aí Jó se defendia, aí outro acusador aparecia, aí Jó se defendia. Finalmente veio Eliú, que talvez tenha feito a fala mais bonita do livro, não sei, mas talvez não a mais profunda. E dessa vez, quando Jó ia se defender, apareceu Deus falando. Então vou ler de novo. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos. Disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se modela como o barro sob o selo, e se põe como vestes. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as águas, até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo. Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Ou com o teu entendimento chegastes às larguras da terra. Faze-me saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as traga aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e vistes os tesouros da saraiva,
que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra, onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra. Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto, em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. A chuva porventura tem pai, ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo, isso é uma constelação. Ou soltar os atrilhos do Órion, é uma estrela. Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a Ursa com os seus filhos. São duas constelações, a Ursa Maior e a Ursa Menor. Elas não são visíveis aqui no Brasil, né? Desceu do Equador para o sul, não dá mais para ver as ursas. Do Equador para o norte, elas estão lá no céu. Sabes tu as ordenanças do céu? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenará aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem à mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os abaixará? Odre é onde se carrega água, certo? Ele está falando de chuva. Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros, porventura cessará tua presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Porventura caçarás tua presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas, quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses, são as cabras das montanhas, não é? Têm os filhos, ou considerastes as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído das cidades, não ouve os muitos gritos do exator. O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda? Ou estorrará, essa está difícil, estorroará, me desculpem, após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cargo o seu trabalho? Ou te fiarás dele que te torne o que semeastes, ou recolha na tua eira? Bate alegre as asas o avestruz, que tem penas de cegonha. Ele deixa os teus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que alguém
de que algum pé os pode pisar, ou de que podem calcá-los os animais do campo. Calcar é a mesma coisa que pisar. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. De balde é seu trabalho, de balde é à toa, certo? Porquanto está sem temor, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas. Ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escava a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz: eia! E de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul. Ou se remonta a águia ao teu ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho. Nas penhas são pedras, nas penhas mora e habita no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus filhos e avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela aí está. O capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus? Argue é perguntar, certo? Que responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu vou parar um pouquinho aqui. Veja que lá no comecinho do 38 a gente viu que Deus está respondendo a Jó. Ele está dizendo: olha, tu estava te falando aí, sou maravilhoso, sou isso, sou aquilo. Ele mostrou primeiro a Jó que ele não sabe das coisas, depois que ele não pode nada. Certo? E ele repetiu aqui, o autor repetiu aqui no 40, respondeu mais o Senhor a Jó. Certo? Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a estas coisas? E agora Jó vai falar com Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil. Quem sabe o que é vil? Vil. Vil é comum. Como se ele estivesse dizendo: eu sou como qualquer um. Alguma coisa desse tipo, certo? Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó. Mais uma vez o Senhor responde a Jó. Desde a tempestade, ele estava numa tempestade, Deus estava numa tempestade, e disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Ornaste, pois, de excelência e alteza. Orna-te, pois, de excelência e alteza. Está mandando ele se ajeitar, né? Tem a compostura. Orne-te de excelência e alteza.
Investe-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó. Ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Certo? Ele está mandando Jó ter a atitude dele, Deus, diante dos grandes e dos poderosos e dos orgulhosos. Vamos continuar no versículo 15. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Poderás pescar com anzol o Leviatã. Esse é o 41, viu? Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Fará ele concertos contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes. Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores. Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum à vista será derribado? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Eu queria comentar esse versículo 11 aqui. Quem se lembra de Nabucodonosor, que quando caiu na real, né? Depois do castigo que Deus lhe aplicou, disse: os reinos da terra pertencem ao Senhor e Ele os dá a quem quer. Quem se lembra disso? Então, aqui Deus está lembrando a Jó, olha só. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus é o dono de tudo. Aí já lemos o 12, vamos para o 13. Quem descobriria a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como selo apertado. Uma à outra se chega tão perto que nem um assopro passa por entre elas. Uma à outra se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros
faz resplandecer a sua luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força. Perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Quem sabe o que é a mó de baixo? Ninguém sabe, ninguém quer nem tentar acertar assim o que é a mó de baixo. Tinha o moinho daquela época, não é? Que era uma pedrona redonda, em cima ela era lisa, e outra menor com um buraco dentro onde você encaixava. Isso, certo? E aí você ia rolando aquilo por cima dos grãos, do azeite, do azeite não, das azeitonas, do que fosse, para moer. Então a mó de baixo é a mó maior. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos, ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança dardo ou flecha. Ele reputa o ferro, palha e cobre pau podre. A seta não o fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas. Ri-se do bramir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Estende-se sobre coisas pontiagudas, como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como quando os ungüentos fervem. Após ele, alumia o caminho. Parece o abismo tornado em brancura de cães. Cães, ó, cabelinho branco, tá? Na terra não há coisa que ele possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Todo o alto vê, é rei sobre todos os filhos dos animais altivos. Animais altivos são animais orgulhosos. Deus é rei sobre todos eles. Agora o capítulo 42, capítulo final do livro, certo? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O versículo 7. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. É interessante isso aqui, tanto se fala hoje em intimidade com Deus, não é? A justiça de Jó não estava na ausência de pecados, estava no conhecimento que ele tinha de Deus. Foi Jó quem disse a verdade sobre Deus, enquanto que os amigos dele falaram e não disseram nada. O versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós.
Olha aí, holocausto é aquele sacrifício que é totalmente queimado sobre o altar. Não sobra nada para comer, não é um churrasco. Certo? E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha que interessante, eu vou ler de novo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Jó fez a oração pelos outros, os tais. Quem se lembra quando ele disse: vós sois consoladores molestos? O que é consolador molesto? Vocês vieram aqui para me consolar no meu sofrimento e estão me molestando, estão me acusando, estão me fazendo mal. Jó orou por esses aí, e Deus reverteu o estado dele, restaurou o que era antes e lhe deu o dobro. Eu gosto de dizer que Deus salva, cura, restaura e liberta. Salva da perdição, cura da enfermidade, restaura a alma e liberta do pecado. Mas aí sou eu falando, hein, gente? Quem sou eu? Vamos para o 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Olha só que interessante esse versículo 11. Cadê esse povo todo que vivia comendo e bebendo na casa de Jó quando ele tinha dinheiro? Aí Jó perde o que tem, adoece, todo mundo, ó, some. De repente Jó miraculosamente recupera tudo quanto tinha em dobro. Aí o pessoal volta. Quer dizer, professor Alexandre, que ele só está do lado dele quando ele estava na boa e na vez. Quando estava na prova, sumiu, não foi? Mas agora voltaram. E Jó era tão bom que aceitou todo mundo de volta. Agora veja só, cada um deles deu a Jó uma peça de dinheiro e outra de ouro. Cadê que quando Jó precisava não deram? Porque ninguém quer prova, quer só vez. Exato, agora vieram trazer um agrado. Porque sabiam que iam ter mais. Entendi a palavra. Trouxeram uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Porque sabem que agora eles vão ter mais, né? Quando Jó estava precisando, ninguém levou nada. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Aí muita gente pergunta: por que não dobrou o número de filhos? Porque filho você não deixa de ter, mesmo morto. Estão com Deus, ou para glória, ou para juízo, mas estão com Deus. Então, Jó continuava tendo os filhos, mesmo depois da morte. E arranjou mais o mesmo número, então tem o dobro. E chamou o nome da primeira filha Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai deu-lhes herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos. A gente não sabe quanto ele já tinha vivido. Além do tanto que ele tinha vivido, viveu 140 anos.
e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Farto é satisfeito, cheio de dias, oh maravilha! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para quem acompanhou aqui na igreja, já é o 2º livro que nós lemos completos. O primeiro foi Gênesis e o segundo foi Jó. Terminamos aqui a leitura do livro de Jó. Pode falar. Segundo os estudiosos, eles afirmam que esses 3 amigos de Jó, eles eram fazendeiros, tinham muito dinheiro, foi isso que abençoou Jó. Isso é um palpite. Aqui diz que foi Deus quem restaurou o estado de Jó. Sim, mas Deus usou alguém, né, para abençoar Jó. Pode ter usado. Jó orou e foi restaurado. Pode ter sido os amigos que restauraram. Pode ter sido, mas a Bíblia não afirma isso. Certo? A gente pode até pensar, Jó orou por eles, quando eles é que tinham que ter orado por Jó, então eles ficaram agradecidos. A gente pode imaginar isso, mas não está afirmado no texto bíblico. Então a gente não prega essas coisas, não é? Outra coisa também é porque as palavras que Deus falou para Jó, né, foram tudo ciência, né? Foram ciência do céu e ciência da terra, de forma que ele não respondia nenhuma sequer. Exato. Ele não sabia. E ali, irmão, o pecado de Jó ali, a gente viu que foi o orgulho, né? Era orgulho e soberba. Eu vejo isso porque Deus disse o quê? Cinge os teus lombos como homem. E eu vou te perguntar, tu vai me responder. E ele não respondeu nada. Nada. Orgulho, soberba. Acaba tirando ele conhecedor, ele tinha muito conhecimento. Mas porém ele não conhecia Deus. Lá no finalzinho, ele passou a conhecer que teve um encontro real com Deus. Isso que eu falei de mim eram coisas que me pareciam maravilhosíssimas, mas agora... Os olhos te veem. Exato. Bom, eu queria finalizar o vídeo, aqui depois a gente continua conversando, dizendo que Gênesis, quando a gente leu, eu ainda não estava filmando e postando, certo? Mas o livro de Jó completo vai estar disponibilizado, já está até o 37, vamos finalizar agora do 38 ao 42, está tudo no YouTube. Quem perdeu pode acessar, pode acompanhar a leitura completa. Se tiver pergunta, ou traz aqui ou deixa nos comentários, certo? E, mais uma vez, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.